Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quinta-feira. Estamos aqui começando mais um momento do nosso encontro diário, momento esse em que serenamos o nosso coração e abrimos o terreno da nossa alma para juntos refletirmos aqui e passar capítulo a capítulo da obra Boa Nova, uma obra que eu digo que é essencial para todos nós que somos espíritas, pois ela nos aproxima dos ensinos do Cristo, ela nos aproxima da moral espírita, e isso é muito importante para a nossa caminhada. Meus amados irmãos, hoje, para começar a nossa quinta-feira, eu gostaria de partilhar aqui conosco esta linda imagem aqui deste jovem orando, e ao momento que ele está orando, ele recebe a intercessão, né, o auxílio de um espírito amigo, né, de uma grande luz em volta dele. Então, eu gostaria hoje de começar aqui o nosso momento do Evangelho com essa imagem e com uma oração, para que essa luz também se faça em volta de cada um de nós, da nossa casa. Então eu convido a todos para fecharmos brevemente os nossos olhos da vida material nesse momento e elevarmos o nosso coração até Jesus. Senhor, Cristo, nosso amado Jesus, nós te agradecemos por tudo o que é nos concedido. Nós te agradecemos por o Senhor ser o grande governador da terra, por cuidar de cada um de nós que habita neste mundo de provas e expiações. As dores na terra são grandes. São guerras, discussões, leitos de hospitais cheios de irmãos com enfermidades, os presídios, momentos às vezes de famílias com desavenças, desastres naturais. Ó Jesus, o Senhor conhece as dores da terra. O Senhor conhece as dores de cada lar que habita aqui. Por isso nós te pedimos encarecidamente hoje, dessas tuas bênçãos, as tuas bênçãos sobre os lugares que estão em guerra, a tua paz dentro dos presídios, a tua esperança dentro dos hospitais, a tua serenidade dentro daqueles lares que ainda habitam o ódio. Desça a tua proteção sobre cada um de nós. Guia e ilumina o nosso caminho, Jesus. E nos ajude a manter a esperança em cada amanhecer. Com o teu grande amor, fazei de nós um instrumento da vossa paz. Hoje e sempre. E que assim seja. Que através dessa oração, essa grande luz, como neste desenho aqui, nessa pintura, possa nos envolver, para que possamos estar aqui iluminados hoje, interiormente. Meus amados irmãos em Jesus, quando eu digo iluminado interiormente, é muito importante, viu, para todos nós. Nos lembrando daquela grande obra Voltei, que foi psicografada também por Chico Xavier, em que um grande trabalhador espírita trabalhou muito no movimento espírita, ajudou muito a casa espírita a qual ele servia, porém, ele esqueceu de se iluminar. Ele esqueceu de acender a própria luz. Não é verdade? Ele trabalhou tanto, queria só trabalhar, que seja com mediunidade, que seja o trabalho do servir ao próximo, que ele esqueceu de acender a própria luz. Então,
Vamos sempre nos lembrar, como a gente já refletiu essa semana, do alimento espiritual de acender a nossa luz. Hoje, meus amados irmãos, nós começamos um novo capítulo na nossa querida obra Boa Nova, capítulo 18. Ele se chama A Oração Dominical. Meus amados irmãos, esse capítulo, ele é importante porque o nome dele mesmo já diz, ele vai trazer para nós a questão da oração dominical, que é aquela oração que Jesus nos ensinou. Só que antes da gente chegar nesse ponto, dessa oração tão importante, nós temos todo um acontecimento antes. E nós vamos passar por esse acontecimento. Meus amados irmãos, nós estamos aqui nesse momento da história que Humberto de Campos vai nos convidar para viajar no tempo e retornar lá para a casa de Simão Pedro. Lembremos que Pedro ele morava com a mulher dele e a sogra dele. Então Jesus está lá na casa de Simão Pedro e era com frequência que o Cristo ia à casa dele. Aliás, Pedro foi um dos apóstolos que caminhou mais próximo de Jesus, tanto pelas escrituras do Novo Testamento, a gente consegue perceber isso, quanto nas obras espíritas também é nos relatado. Pedro é um dos apóstolos que aonde Jesus estava, ele estava ali perto do Cristo. Retornando aqui para a história. Então Jesus, ele tinha passado, na verdade, pela casa de Pedro e tinha realizado a cura da sogra dele. A sogra de Pedro estava muito doente, mas muito doente, ela estava acamada. E Jesus realiza a cura dela. E isso, assim, foi de grande alegria para a família toda. Só que quando tudo isso passou, a sogra dele já estava bem, de saúde, Jesus já tinha partido dali. A sogra de Pedro se aproxima dele, de Pedro, e começa a jogar umas ideias na cabeça de Pedro. Algumas ideias, assim, dando a entender que se Jesus curou ela, e já que Pedro estava sempre ali trabalhando com Jesus, será que Pedro não merecia uns benefícios a mais? Será que Pedro não merecia uma atenção especial? Será que Pedro não poderia tirar um proveito disso? A sogra dele começa a sugestionar essas ideias para o apóstolo. Colocando na cabeça de Pedro assim, ô Pedro, aproxima de Jesus. Eu acho que você pode, assim, ter alguns benefícios com isso. Eu acho que você devia pedir para Jesus, assim, coisas melhores, desde coisas espirituais mesmo. Quem sabe uma moradia melhor, não é mesmo? Favores excepcionais para nossa família. Aliás, você está sempre junto com ele. E aí, Humberto de Campos, ele coloca uma palavra aqui que ela é, assim, certeira. O pescador simples e generoso, tentado em seus sentimentos humanos, examinou aquelas observações de sua sogra e acolheu elas. Ele concordou. E eu gostei dessa palavra tentado. Por quê? O nosso coração, espiritualmente falando, a gente tem as nossas fraquezas, tá? Todos nós. Eu tenho, cada um que está aqui também tem. Todos temos fraquezas. E no lado espiritual, dizendo. Pode ser do lado do dinheiro, da ganância, pode ser um medo em excesso, pode ser, às vezes, uma fraqueza no lado das paixões. Todos nós carregamos fraquezas, independente de qual seja, porque somos espíritos imperfeitos. E lembrando que estamos reencarnados para cumprir uma trajetória de reencarnação, para até nos fortalecer diante dessas fraquezas. Só que aí tem um detalhe importante. Essas nossas fraquezas que a gente carrega na bagagem espiritual, ela vai gerando, dependendo, tentações dentro da gente, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma fraqueza com relação a dinheiro, se alguém chega e fica sugestionando, pode ser uma pessoa
encarnado ou desencarnado, fica sugestionando a ganância, o ter mais, o possuir, sabe, o ser apegado ao dinheiro. Eu tenho essa fraqueza. Se eu não lutar contra essa fraqueza, vai ser uma tentação para mim, eu vou acabar me deixando levar. E em contrapartida, se eu sou uma pessoa que não tem, às vezes meu espírito não carrega esse ponto, sabe? Essa fraqueza, carrega outras, mas essa não carrega, eu posso receber qualquer sugestão com relação a dinheiro que para mim não tem essa abertura dessa tentação dentro do meu coração. Concorda? Então, o que acontece? Para Pedro, ele ter aceitado, ter sido tentado aqui por isso, é porque ele tinha essa abertura, essa fraqueza espiritual para o lado da ganância, do ter, do dinheiro, das facilidades. E não tem nada de errado com isso. Mas eu estou abrindo os nossos olhos aqui para a gente enxergar que como que é sutil, às vezes, essas influenciações que vão de encontro com as fraquezas espirituais que temos. Tá bem? Vou dar outro exemplo. Se a gente tem uma fraqueza muito grande com orgulho, sabe? Somos muito orgulhosos e tudo, mas até então a gente não se enxerga assim, não é mesmo? O orgulhoso nunca se enxerga como orgulhoso, isso é fato. Mas às vezes a gente tem essa fraqueza emocional aí, espiritual. Então, alguém chega e fala assim, aqui, eu acho que você tem que crescer mais. Porque eu acho que você tem que ser muito mais. Ah, não, porque os outros não te merecem. Você é muito mais que os outros. Se alguém, encarnado ou desencarnado, fica sugestionando isso e a gente não vigia essas sugestões, como Jesus diz, orai e vigiai, a gente cai facilmente nelas e ficamos nos achando, nossa, eu sou realmente melhor que tudo e todos. Esse lugar é pequeno para mim, essas pessoas não servem para mim, eu quero mais, mais e mais, e a gente acaba se afundando nisso. Foi isso que aconteceu com Pedro. A sogra dele começou a sugestionar para ele. Tá? Porque a gente fala de influências espirituais no campo dessa sugestão de fraquezas emocionais, que o espírito se aproxime, fica te sugestionando ideias, ou pode te obsediando na sua fraqueza, isso acontece. Mas de encarnado para encarnado também acontece, viu? Às vezes dentro da família, com amizade, em relações. Pessoas que estão próximas a nós e ficam sugestionando na nossa cabeça pontos que vão de fraqueza para a gente. Ao invés de nos ajudar a crescer, estão nos afundando. Então, não é só espírito que fica aí influenciando, não. Ideia ruim. Encarnado para encarnado também. Dentro da casa de Pedro tinha uma pessoa que fazia isso. A sogra dele. A sogra dele se aproxima e fica lá, ó, falando na orelha dele aqui. Você precisa de favores excepcionais para a nossa família. Você merece mais que os outros apóstolos, porque você faz mais. Você precisa desse reconhecimento, você precisa ganhar mais favores, você precisa se destacar ali. Jesus pode te conceder muito mais. O que o coraçãozinho de Pedro faz? Cai nessa tentação. Cede a isso. Olha, meus amados irmãos, temos que ficar atentos a essas sugestões, porque pode acontecer tanto de alguém próximo a nós, quanto de espíritos. E às vezes, quem faz essas sugestões não faz por maldade, tá? Às vezes é o coração dele que está enxergando aquilo. Mas nós, como cristãos, como espíritas, temos que saber nos posicionar pensando no que é melhor. Porque tem sugestão, tem opinião que chega pra gente que não é o melhor caminho, olhando a vida eterna. E que às vezes está indo de encontro com uma fraqueza espiritual. Então a gente precisa orar, vigiar e nos atentar a isso. Pedro, ele vai aceitar, como se diz, ele vai cair nessa tentação, ele vai aceitar a sugestão da sogra dele. E amanhã, na sexta-feira, eu convido para a gente encerrar aqui os evangelhos da semana, os encontros da semana, dando continuidade nessa história. Hoje eu deixo para nós essas palavras com muito carinho, com muito amor, que a gente possa levar para a nossa vida, nos lembrando que esse é o momento da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga,
da cidade de luminárias para todos nós que estamos aqui. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus.